Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Vou Te Receitar Outro Gato. Esse livro aqui é a continuação daquele livro Vou Te Receitar um Gato. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar para você poder ver sobre aquele livro e depois você vem e assiste esse aqui também. Esse aqui é a continuação. Na verdade, eu não achei que esse aqui seguiu a mesma história do outro, até porque eles são histórias diferentes sobre os gatos. Nesse aqui, vou começar, como sempre, mostrando ele físico, que ele é assim. Aqui tem o primeiro livro, não sei se dá para vocês verem, a capinha. E também é da mesma forma que o outro, né? Essa capinha verde aqui, ela sai e aí a capa fica assim. As folhas são amareladas, como vocês já sabem, eu gosto de livros assim, com capa amarelada, porque é mais fácil para ler, não me cansa muito a vista. Ele também é dividido assim, ó, com uma foto do gato, a ilustração, né, de um gato. Aqui, ó, e o capítulo. Então, da mesma forma do outro. E esse aqui, eu achei que as histórias desse livro, eles se interligaram. Como assim? A primeira história conta a história de uma menina que ela tá em um relacionamento que ela não quer terminar e fica evitando conversas. E aí ela tá andando sem rumo pela estrada, assim, e ela encontra a clínica. Só que na segunda história, a amiga que ajudou ela na primeira história, que a primeira história era sobre ela, e ela teve ajuda, aí apareceu o personagem que era amiga, e teve o namorado, e teve o gatinho. Aí na segunda história era sobre essa amiga dela. E na outra história era sobre o irmão e sobre assim vai, sabe? Então foram interligando os personagens, né? Eles foram contando a história de um e de outro, mesmo esses personagens já tendo aparecido. No primeiro livro não teve muito isso. No primeiro livro você tinha uma história e depois na história 2, no capítulo 2, era uma história de outra pessoa que não aparecia na primeira. Então eu achei esse livro aqui interessante por isso. Mas as histórias em si, eu gostei mais do primeiro livro. Mas esse livro aqui é muito bom também, né? Aqui atrás tem o nome dos gatinhos que aparece. No primeiro livro a gente já sabe que o médico é o gato, né? Que a enfermeira é uma gata. Nesse aqui aparece também a história dele, mas é uma história um pouco mais triste, assim, né? Dele e da enfermeira. Então conta um pouco mais sobre a história do gato e da enfermeira, que é o Nick e a Chitose, né? Conta como se os donos deles estivessem ali, o porquê que eles se tornaram quem são. Então conta a história do prédio também, que a gente meio já sabe do primeiro livro, que também passa bem por cima a história do prédio e a história deles. Mas aqui se aprofunda um pouco mais neles, né? Porque que estão esperando o paciente com hora marcada, porque esse paciente não chega, e porque que eles estão resistindo ainda vivos, né? Porque aquela história do primeiro livro que aconteceu, e aqui também conta que tinha uma pessoa que criava gatos ilegais, e aí ele foi embora, deixou os gatos lá com fome, os gatos morreram, aquele prédio ficou abandonado, alguns foram resgatados, outros não. Então conta a história de quem resgatou. E é interessante também porque tem essa cura entre o gato, que está sendo curado de um trauma que ele viveu, e que cura a pessoa que está com ele, né? Que tem algumas questões, né, da sua vida, própria vida pessoal, assim, tipo a primeira história da menina que não queria terminar e ficava evitando conversa, chegou no final, nem era o que ela pensava e não era também o que o outro pensava, então foi falta de comunicação. Aí na segunda foi tipo uma questão de querer falar algo e não conseguir, de ter ciúmes do irmão que era preferido e outro não. O que também contou a história do amigo que queria tanto passar em uma coisa, tipo, era medicina, que é muito difícil e tal, e ele não conseguia, se frustrava e pensava que era isso mesmo que eu queria, e por que eu não posso desistir se todo mundo desiste, e não sei o quê. E aí passou a ter alguma percepção de que desistir também faz parte da vida e que não tem problema nenhum você seguir outro caminho quando aquele ali já não faz sentido para você. Então, é muito interessante. E o do irmão da menina, né, que ela tinha ciúme do irmão, né? Esse irmão também tinha lá seus traumas, e não era tão perfeito assim como ela imaginava.
né? E também se envolve com o Nick, que é o gatinho, que é o médico. É interessante porque como ele se via, as outras pessoas viam ele como perfeitinho, ele também não se dava a chance, né, o direito de errar, ou de fraquejar, ou de parecer fraco, ou de ter vulnerabilidades. Então ele foi aprendendo com o gato a persistir, a não morrer e a descobrir que é liberdade. Então é um livro, esse livro aqui, eu achei ele bem mais, vamos dizer, filosófico, assim, com questões da vida cotidiana, sabe? De evitar conversas importantes, de admitir que a pessoa tem ciúme ou tem inveja, perceber que você pode desistir quando não fizer mais sentido para você, que isso não é errado, porque as pessoas colocam um peso muito grande na palavra desistir, como se você fosse fracassado, e realmente não é, simplesmente você está mudando uma rota, está mudando seus planos, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida. Aprender também a valorizar. Nesse caso aqui tem a parte também dessa menina que tem ciúme do irmão, que a mãe vive paparicando e que no final ela percebe que a mãe se sente culpada pelo gato que aconteceu. Tem uma história que nessa da irmã que sente ciúmes é porque o irmão dela levou um gato, essa irmã não gostava de gato quando criança, e aí a mãe fez ele se desfazer do gato, e o gato era o único vínculo que ele tinha, assim, como se fosse um amigo, ele gostava muito do gato, então ela começou a se sentir muito culpada por desfazer do gato, por conta da outra irmã e tudo mais, então ela começou a paparicar esse filho. Então você consegue entender as questões de que não é a preferência, e sim o que a culpa faz você fazer. Então esse livro aqui eu achei muito interessante por esses pontos, sabe? Desistir faz parte, se cuidar faz parte, porque esse irmão também não se cuidava, ele tinha um excesso de cuidado com o gato, mas que não era com ele, e que ele tinha que se cuidar. E eu achei legal também porque eles conseguiam achar essa clínica, ele já conhecia essa clínica, mas não sabia quem era o gato, nem quem era o médico, ele conhecia por outras fontes, de outras formas, e aqui ele vai conhecendo. Esse também tem aquela mesma questão, se você não está precisando, você não acha a clínica, você só acha se você precisa. Então isso aqui também é interessante. E assim, esse livro é perfeito, por mais que eu tenha gostado do outro livro, esse livro aqui, por essas questões fazerem mais parte da nossa vida, do cotidiano, na vida real, ele é muito interessante, tá? Esse aqui, eu gostei mais do outro, mas esse aqui é nota 5 também. O outro foi 5 e esse é 5. Por que eu não dou uma nota 4? Por conta desses pontos que eu falei, né? Do cotidiano, da vida, de se relacionar. Então isso é muito interessante. E porque também as histórias se ligam, né? A primeira história conta com a segunda, que tem personagem lá, que na outra também tem personagem, você vai entendendo os pontos. No primeiro não tem muito isso, mais histórias individuais. E como o primeiro livro eu li primeiro, depois eu li esse aqui, as histórias você não vai perder se você ler esse aqui primeiro, depois ler esse aqui, você não vai ficar perdido e não vai ter muitos spoilers, porque não é um livro assim, de você, se eu ler o segundo vou ficar perdida. Não, você vai conseguir entender essas histórias aqui, e se você ler o primeiro depois, você também vai conseguir entender. Então, esse livro aqui eu recomendo pra vocês. Esse livro aqui é um livro muito fofo. Quando lançar outro desse, com certeza eu vou comprar também, porque foi uma surpresa muito boa. Ele não chega a ser autoajuda nem nada assim, mas é um livro conforto, um livro fofinho, não tem mistério, terror, essas coisas assim. É bem levinho e você lê isso aqui muito rápido e você se prende nas histórias e você não quer parar de ler, simplesmente. Então, se você não leu esse livro aqui, eu te aconselho, te recomendo a você ler esse livro aqui. Eu vou deixar o link aqui da Amazon, você vai na Amazon, acessa esse link aqui e compra pra você. Não é um livro caro, esse aqui também não é um livro caro, é um livro ali entre 20 e poucos e 30 reais. Nas promoções tem bastante promoção, ele chega a estar por 20, 19, dependendo da promoção que você vê. E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, tá? Vou te receitar um outro gato, nota dele é 5. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.